jovem conservador de direita. Podcast. Boas, pessoal. Espero que esteja tudo bem nesse lado. Deste lado está excelente, como sempre. Estamos neste momento a preparar o espetáculo Supremacista Cultural, que vai acontecer em breve. E, doutor, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Há algum apelo a fazer sobre o espetáculo Supremacista Cultural, que vai acontecer em várias cidades do país a partir de fevereiro? 8 de fevereiro, Caldas da Rainha. 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, Coimbra. E a partir daí, noutras cidades que não sabemos de cor, mas cuja informação está disponível online. E pronto, já vendemos, estamos... Homem, diga lá. O quê? O que é que eu vou dizer? Faça um apelo às pessoas. Então, o doutor mandou-me fazer publicidade ao espetáculo. Eu já fiz publicidade ao espetáculo. E a publicidade foi essa? Engasgou-se toda a fazer publicidade? Então, publicidade é dizer que o espetáculo vai Não acontecer. sabe que o tempo de antena é um tempo que é bem pago? Portanto, nunca ouviu aqueles anúncios de medicamentos em que as pessoas falam muito rápido? Pois. Porque estou a pagar ao segundo. O senhor, Não. supremacista. Publicidade é dizer que as cenas vão acontecer ou estão disponíveis. Eu já disse. Pronto. Já disse. Então chega. Mas tenho Pode de fazer ser. um apelo à emoção das pessoas. Ah, Que é, se não comprarem, morrem. a sério? Não é? É como o pessoal que vai a casa vender aspiradores, daqueles aspiradores. Sim. Em que eles vão lá fazer demonstrações para limpar o pó em casa das pessoas, para provar às pessoas que elas têm a casa mesmo suja, tem cheia de muito pó, doenças, sim. e que se não tiverem aquele aspirador podem morrer de uma doença respiratória. Certo. Eles levam um biólogo lá à casa, não é? sim. Para apresentar o aspirador, fazem uma foto microscópica do tapete, que Sim. mostra que tem lá mini monstros a viver, que vão corroer a pele das pessoas, e as pessoas ficam, oi, então preciso mesmo deste aspirador que mata monstros. Claro, porque as pessoas, o aspirador custa 2.000 euros. E as pessoas, pronto, é 2.000 euros, mas vale a pena pela minha sobrevivência. A minha vida vale 2.000 euros. Vale 2.000 euros. Com o espetáculo doutor é a mesma coisa. Se as pessoas não forem, não morrem, não é? Tipo, Sim. não morrem. Mas a vida delas vai ser bem pior. Certo. Daí A única para a coisa que eu frente. prometo é matar todos os monstrinhos que elas têm no cérebro delas. Como eu implantando o meu conhecimento dentro delas. Isto sim é marketing, doutor. Ah, é? Ameaça. É. A ameaça A ameaça. funciona como marketing. Sim, as pessoas podem ir porque gostam Aham. e é uma motivação nada contra. Certo. Mas o verdadeiro marketing é quando as pessoas sentem que se não forem, acontece alguma coisa de muito má. Que é este caso. Se não forem, pode Então, acontecer alguma coisa má. eu vou dizer, o meu espetáculo novo chama-se Supremacista Cultural, onde vou abordar vários temas de cultura, pintura, cinema, música, E teatro muito mais. e muito mais. Entre Vai ter outros, uma banda, etc. Vai os ter disco voador. banda ao vivo, exatamente, e o espetáculo vai estar Caldas da Rainha e Coimbra no mês de fevereiro, 8 e 18, respectivamente, Vila Real e Viseu, 11 e 21 de março. Em abril vai estar... onde é que é, em abril? Não sei. Braga, vai estar em Braga. E depois, em maio, termina a digressão em Porto Alegre, dia 13 de maio, Aveiro, dia 23, Lisboa, dia 26 e Porto, dia 28 de maio. Os bilhetes estão à venda na bol.pt, no caso dos dois primeiros espetáculos, Caldas da Rainha e Coimbra, e estão à venda na Ticketline todos os outros, ou, como se costuma dizer, aonde? É nos locais habituais. Exatamente. O doutor foi muito descritivo, não apelou à emoção das pessoas. Ah, não? As pessoas assim não compram. Tem de dizer qualquer cena. Se elas não forem, diz acontece uma cena má. Então, eu vou... Ou se forem, acontece uma coisa muito boa. Não, pode ser um discurso inspirador para isso? Pode. Ok. Então, eu tenho um sonho de que um dia todas as pessoas de Portugal e eventualmente do resto da Europa assistirão ao espetáculo Supremacista Cultural. Eu tenho o sonho de que um dia essas pessoas não serão julgadas pela estupidez que comportam no seu dia-a-dia, mas a partir do momento que participam no Supremacista Cultural, passam a ser pessoas melhores do que as outras. Doutor, eu conheço isso de algum lado. Isso parece estar a usar um discurso de outra pessoa. Não, este é meu. Inventei-o agora. Inventou agora? Não, doutor. desculpe. Este inventei agora. É preciso ter cuidado, porque se fosse um discurso de uma pessoa, pronto, pouco conhecida, era uma coisa. Era tipo o Dr. Tony Carreira, foi buscar bandas mexicanas que ninguém conhece para plagiar.
ok, não é plágio, porque ele levou. Agora o doutor está a pegar num discurso de alguém mesmo muito conhecido, Não é nada. que por acaso teve o seu dia na última semana. O Dr. Martin Luther King, ele é que dizia que tinha um sonho em que as pessoas eram julgadas não pela cor da sua pele, mas pela força do seu caráter, etc, etc. A sério, ele disse isso? Ele disse isso. E nunca uma única vez apelou para as pessoas irem ver o espetáculo dele? Eu acho que está subentendido. Ah, ok. Ficou subentendido na altura, sim. E as pessoas foram ver o espetáculo dele? Não, o seu espetáculo. Ai, ele apelou Agora para é que ir se vai o ver se o discurso dele teve esse efeito, de levar as pessoas... Só agora é que as pessoas vão perceber Sim, o teor. as verdadeiras implicações do discurso do Dr. Martin Luther King. Pronto. Portanto, é preciso ter cuidado de usar discursos de líderes históricos. Por acaso é o Dr. Martin Luther King, é um líder que é admirado por toda a gente, mas imagino que o doutor, por acidente, citava um líder, sei lá, um líder perigoso ou mal visto pela história. Pois não sei. Pode acontecer. Ou sei lá, não quero pôr o tema da semana. Pronto, vamos pôr a música do tema da semana. Tema da semana. Neste momento de crise, eu espero que me seja perdoado não falar hoje mais extensamente a todo o auditório deste podcast. Eu confio que os meus amigos, colegas e antigos colegas que são afetados pela reconstrução política deste momento se mostrem indulgentes para com a falta de cerimonial que eu estou a ter agora convosco. Eu direi a todo o auditório o mesmo que disse a todos aqueles que entraram para este podcast. Só tenho para oferecer sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Doutor, eu bem parecia que conhecia isso de algum lado. Diga lá. O doutor disse isso assim de cabeça? Disse. Saiu-me agora. Inventou isso agora? Inventei isto agora. Deve ser coincidência, mas isso parece-me uma parte de um discurso do Dr. Churchill. Impossível. O Que é Dr. do Churchill San- está farto de... Eu O Dr. Churchill já me copiou uma vez. Copiou uma vez? Sim. Então eu tenho aquela frase que eu digo que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção de todos os outros. Que é uma frase sua. Que é uma frase minha. O Dr. Churchill já tinha dito isso muito antes do doutor nascer. Sim, mas eu já lhe disse isto também várias vezes, que é Deus, que consegue fazer saltos temporais, eu não percebo muito física quântica, mas Deus acho que percebe, foi ele que inventou isso, deve ter ouvido esta frase que eu disse e pensou, olha, esta frase ficava muito bem se fosse dita também pelo Dr. Churchill. E deu um salto temporal e foi segredar isto ao Dr. Churchill. E ele então, quando disse antes de mim, estava a citar-me. Ah, ok. Faz sentido, sim. Pronto, está a ver? Então aconteceu isso outra vez. Está a ver? Tá, Se calhar, quer dizer eu que- acabei de dizer algo que provavelmente o Dr. Churchill já disse antes, mas eu Ou como não tinha ouvi, dito antes. ou se calhar só disse antes porque eu disse agora. Pois, porque quando o doutor estava a falar, primeiro, eu não tinha percebido que era um discurso do Dr. Churchill. Sim. Eu só me apercebi depois do doutor terminar. Por isso, se calhar, foi... Deus ouviu também, como eu, até ao fim. Foi dizer ao Dr. Churchill para dizer isto. Está aqui um discurso de motivação excelente. De motivação, e aliás, eu não terminei o meu discurso. Que eu ia só ter mais um parágrafo para o meu discurso, porque este é um discurso para combater todo o mal que graça à nossa volta. Que é o mal da esquerda. E Deus chegou à conclusão que este discurso é um discurso importante demais para ficar perdido num podcast. Certo. Tem de ser dito na altura da Segunda Guerra Mundial. Okay? Pronto. E eu vou continuar para que Deus possa ter um discurso mais completo para o Dr. Churchill eventualmente conseguir ganhar a Segunda Guerra Mundial. Pode sim, ser? ok, força. Pronto, é só mais um parágrafo, que é... As pessoas muitas vezes perguntam-me qual é que é a minha política. E eu digo-lhes desta forma. É fazer a guerra. Fazer a guerra no Facebook, no Twitter e no Instagram, com todo o meu poder e com todas as forças que a internet e Deus me possa dar. Fazer a guerra contra a monstruosa tirania que não tem precedente no sombrio e lamentável catálogo dos crimes humanos. Esta é a minha política. Deus teve de fazer uma adaptação, não é? Porque na altura do Dr. Churchill não havia Twitter, nem Instagram, nem Facebook. Ele lá depois faz... sei praias... lá, possa assim, no mar, Ok. terra e pelo Sim, ar, ele depois possa fazer isso. Faz o que quiser na altura. É que hoje não em dia é mais fácil fazer guerra, como sabe, não é? sim. O Dr. Obama sabe isso muito bem. Basta só estar... É carregar num botão É ligar a sua PlayStation, meter o jogo Predator Wars e pronto. Sim. Está feito. Sim, mas então o doutor está a escrever discurso do Dr. Churchill? Atenção, deixa-me dizer-lhe também uma coisa. Por acaso, isto é um original meu. Por acaso. Sim. Mas Que eventualmente... saiu agora, sim. Que me saiu de improviso. Eventualmente, se fosse parafrasear outros grandes líderes para potenciar a minha política, ou seja, inspirando-me naquelas pessoas que me motivam, que me dão um propósito para mudar,
Claro que o faria. Se eu fosse um político limitado, como é óbvio, não teria este brilhantismo para conseguir ter coisas originais a todo o momento. Fazia um cosplay, não é? Fazia uma espécie de cosplay de discurso político. Isto para falar do tema da semana. Que é um Que é tema o- brasileiro. Pô. E então... Temos de falar com sotaque brasileiro Então, para os nossos ouvintes do Brasil. então eu vou introduzir. Galera. Vou introduzir aqui o tema da semana, né? Com certeza. Que é o tema que o ministro da Cultura, né? Ele fez O secretário ajudante. o secretário ajudante. Sim, secretário ajudante da Cultura do Brasil, Dr. Roberto Alvim. O Dr. Roberto Alvim, né? Ele fez um cosplay em que ele parafraseou uma frase do Dr. Goebbels. Ok? Pronto. Posso não falar mais? Pode falar normal. Ok. É que falar com sotaque brasileiro não tem de ser falar com sotaque de jogador de futebol. Parecia o Dr. Jonas a falar. Que assim, é isso? Um jogador de Isso é da desporto. baleia? Sim. Ok. E então, esse Dr. Roberto Alvim estava a anunciar subsídios para a cultura, não é? Certo. E então... Ele queria fazer da arte brasileira grande outra vez. Certo? Então, o que ele disse foi... Ele disse uma frase semelhante a esta. A arte alemã da próxima década será heroica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo. Será nacional com grande pathos, igualmente imperativa e vinculante. Ou, em alternativa, será nada. O Dr. Goebbels disse isto. O Dr. Roberto Alvim disse isto, mas em vez de ser arte alemã, disse arte brasileira. Então ele estava a anunciar subsídios para óperas brasileiras, para peças de teatro, para galerias de arte, com este requisito, que é, tinha de ser heroica e nacionalista e com valores, não podia ser aquela arte lamechice de esquerda, toda marxista cultural, de apelar ao sentimento. Não. Arte que glorificasse o povo brasileiro. Não, tem de se matar o MPB, não é? Sim. Porque aquilo é música de intervenção contra políticas, por exemplo, do Dr. Bolsonaro, e tem de se elevar a arte que eleva o pensamento do Dr. Bolsonaro. Ou não! Quer dizer, pode-se fazer uma ópera brasileira a partir da obra do Dr. MC Kevinho, não é? Por exemplo, qualquer coisa que alguém esteja sempre a gritar, não é? Sempre que põe a bunda no chão. Sim, exemplo. mas com ópera e uma orquestra. Correto, acho que ficava lindíssimo. Ponha a sua bunda no chão, mas ponha a sua bunda no chão. Não é? Sim, podia ser por Podia aí. ser, sim. Aliás, o Dr. MC Kevin, quando compuser esta majestosa obra... Sim, de certeza que ele se vai candidatar a um subsídio do vai-se Estado candidatar brasileiro. Exatamente. Ele depois pode chamar a esta como o Dr. Beethoven chamou à sua Quinta Sinfonia, a heroica. O Dr. Beethoven dedicou ao Dr. Napoleão, aqui o Dr. MC Kevin pode dedicar ao Dr. Bolsonaro, por que não? Eu acho que o Dr. Roberto Alvim ele estava à espera de encontrar uma doutora Leni Riefenstahl brasileira. Certo. Eu acho que é complicado porque, por exemplo, o Brasil teve um documentário que foi nomeado ao Oscar a melhor documentário. Que o Democracia em Vertigem. Democracia em Vertigem. Que o Dr. Bolsonaro disse que era horrível, que era uma obra de ficção e que nem sequer tinha visto. Porquê? Porque diz mal dele. Então o Dr. Bolsonaro acha que ele devia ser nomeado só para melhor filme e não para melhor documentário, é isso? É, o melhor Ok. filme, se calhar. Ok. A questão é que o governo do Dr. Bolsonaro quer dar subsídios às artes. A arte que glorifique o povo brasileiro e a nação brasileira e a cultura ocidental, ou lá o que é. Sim. A questão é que o melhor subsídio que o Dr. Bolsonaro pode dar às artes é existir. Porque os artistas vão querer fazer arte a dizer mal do Dr. Bolsonaro. E neste momento já existe um documentário, nomeado Oscar Melhor Documentário, precisamente porque o Dr. Bolsonaro existe. Porque se ele não existisse, provavelmente esse documentário não existiria e o Brasil não estava nos Oscars. Então está-me a dizer que o Dr. Bolsonaro é uma espécie de musa das artes. É, Uma espécie de musa que desencaminha claro. os artistas para depois afundá-los. Pode ser. Pode ser. Ok. É preciso dizer que o secretário ajudante da Cultura, ou adjunto, ou adjuvante da Cultura, Dr. Roberto Sim. Alvim, foi demitido. Oh, Porque o doutor... coitado, porquê? Pois, eu também não percebo. Eu acho que ele era o único elemento do governo brasileiro que sabe que nazismo não é socialismo, não é? Pois. Não é? Deve se ser o calhar é único por que tem isso. essa consciência. Mas o Dr. Bolsonaro disse, não podemos ter um secretário nazi porque senão acusam-nos de sermos socialistas. De sermos de esquerda, não é? De sermos de esquerda. E então vamos eliminar o nazi e não podemos admitir nazismo direto. Claro. Daquele mesmo direto. Porque o próprio Dr. Bolsonaro também numa entrevista admitiu, perguntaram-lhe se ele, sabendo o que sabe hoje,
se ele era capaz de combater do lado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele disse claro que sim, não é? Porque ele é um militar, deu-lhe uma missão. A minha missão é que é matar os judeus, ok, tem de ser. É para obedecer, É para obedecer, eu obedeço. eu obedeço. Pronto, Sim. ok, isso era bom. Eu gosto muito desta atitude do Dr. Bolsonaro. É uma pessoa muito pragmática. Não é uma pessoa que tem pensamento de alcance. O Dr. Bolsonaro vê à frente, logo só à sua frente. É uma espécie de miúpe ideológico que consegue, tudo o que está a mais de 2 metros é turvo para ele. E, portanto, é ótimo que ele tenha esta opinião, porque era capaz, claro que sim, porque ele não é uma pessoa negativa, não é uma pessoa que é capaz de dizer ai, não. Não! Então, se eu estava do lado dos alemães, o que é que eu ia fazer? Ia ser contra os alemães? Já viu a vida que eu ia ter de fugir, Claro. etc. Espírito crítico, não. Na altura era o que se fazia. Repare que lhe perguntaram, Dr. sabendo o Bolsonaro- que sabe hoje. Certo. Ele, mesmo Deixa-me só sabendo- acrescentar isto, Sim. que é, no fundo, o Dr. Bolsonaro é uma pessoa empática. Que é muito fácil, à distância, criticar os nazis. É fácil. Porquê? Porque sabe várias coisas más que eles fizeram. Agora, estando lá dentro e convivendo e vendo que alguns riam-se e, se fosse preciso, davam-lhe um abraço e eram amigos dele, ele dizer aos amigos dele que não era capaz de lutar ao lado deles era trair a amizade. Claro. E uma pessoa tem de manter estes valores fundamentais, tradicionais, na mão de cima, que é a família, que é a amizade e, sobretudo, ser amigo do seu amigo. E o Dr. Bolsonaro também sabe uma coisa. Ele sabe que se combatesse o lado dos nazis, provavelmente, porque eu já ouvia fazer flexões, e provavelmente eles ganhavam a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ele sabe que se estivesse lá dos nazis, os alemães ganhavam a guerra, logo, como ganhavam a guerra e são os vencedores que fazem a história, os nazis passavam a ser os bons. Se calhar é essa a lógica dele. Ele gostava de certo. poder ajudar os nazis a ganharem a guerra para eles hoje não serem os maus e ele não ter de dizer que eles são de esquerda. Ok, é um bom ponto de vista. Portanto, se o Dr. Hitler tivesse, em vez de ter enviado o Dr. von Paulus para a Rússia, para a União Soviética, se enviasse o Dr. Bolsonaro à Sim. frente do 6º De Exército, t-shirt, com a t-shirt da seleção do Brasil, sim, a fazer flexões. ia porque dizer, ele é ia uma dizer força Dr. Pelé atlética. atrás, Sim. não é? Sim. Eles tinham ganho a Batalha de Stalingrado e hoje estaríamos muito diferentes. É isso? É. Sabe quem é que é a nova secretária da Cultura do Dr. Bolsonaro? É a doutora Regina Duarte. Ah, é? A doutora Porcina? A doutora Rainha da Sucata, sim. Também. Se o doutor tivesse de escolher uma atriz de novelas para a sua Ministra da Cultura, quem é que o doutor escolhia em Doutora Portugal? Joana Duarte. Doutora Joana Duarte, Certo. por causa do conhecimento que ela tem sobre política cultural? E não só ela, como é uma pessoa muito viajada, Sim. dá outros horizontes ao meu gabinete. Pois, nas reuniões do Conselho de Ministros, sim. Aliás, fazíamos... Ela nunca estaria presente, não é? Mas faríamos um live, ela do Instagram, para dizer Sim. o que é que andava a fazer e que ideias é que tinha. Ela nunca está em Portugal, não é? Está sempre... Mas também porquê? Ela nunca está em Portugal porque nota-se que é uma pessoa que passa dificuldades. É uma pessoa que, tendo em conta a quantidade de impostos que este governo impõe, ela tem muito pouca roupa e tem de procurar sítios onde possa usar essa roupa. Que é sítios onde esteja calor. Ela é a primeira refugiada climática da história, não é? É. Porque ela Não, é triste. não tem dinheiro. É triste ver que temos de mandar emigrar pessoas porque elas não têm roupa em Portugal, não têm dinheiro para comprar roupa em Portugal para se adaptar ao clima de cá. Então ela, coitadinha, tem de andar por aí, em resorts no Bali e em outros sítios, só para poder usar a única roupa que tem, que é biquínis. Quer dizer que se quiséssemos manter a doutora Joana Duarte em Portugal, só tínhamos de dar uma camisola de lã Sim, para ela não ter frio. umas pantufas e umas calcinhas. Pois, é muito triste, de facto. Eu nunca tinha visto isso desse ponto de vista. Quer dizer que eu se quiser, eu vendo toda a minha roupa, eu desfaço-me toda a minha roupa e compro só uma sunga. E então sou obrigado a andar só por sítios, só por países onde só posso andar de sunga. Certo. É a minha única peça de roupa, é uma sunga. Isto para dizer que o Dr. Bolsonaro esteve bem Sim, esteve muito bem até. em tudo isto. Esquecemos de referir que na comunicação que o Dr. Roberto Alvim faz, tem música do Dr. Wagner também. Certo. Porquê? Porque ele tem de demonstrar a última vez que foi bem feito esta aplicação de subsídios para ter uma arte heroica, não é? Neste caso, o Dr. Wagner não foi subsidiado, o regime nazi é que adotou o Dr. Wagner e o tornou nazi também. Sim, ao retardador, não é? É. Sim, ele já tinha morrido e tudo, Certo? mas temos de aproveitar, não é? Temos aqui um nome Imagine
que um dia mais tarde temos um regime do género nazi em Portugal e as pessoas adotam a música do Dr. Jorge Palma como música para invadir países. Ou a música do Dr. Kim Barreiros. Por exemplo. Sim. E de repente tornam-no a posteriori. O Quero Cheirar Teu Bacalhau Maria é o bacalhau e a Maria pode ser uma metáfora para Espanha. Queremos anexar a Espanha. Ou a Noruega. Queremos cheirar o bacalhau de Espanha. Ou a Noruega. Ou a Vamos Noruega. anexar a Noruega, a nossa pulsão imperialista, inspirada pela música do Dr. Kim Barreiros. Imagine uma versão brasileira da Cavalgada das Valquírias. Não é? Do Dr. Wagner. Tinha-se... É popozuda, 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 rebola a bunda. Pode ser uma coisa do género, não é? Sim, mas tinha de ter um cavaquinho a acompanhar. Tinha de ter um cavaquinho. Tinha. Sim. Tinha de ouvir... Tinha de ser... Essa é a do... E tinha de ser... Popozuda, 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 rebola a bunda. Eu acho que o governo do Dr. Bolsonaro podia dar-nos um subsídio para nós fazermos isto. Fazia isso nas calmas. Sim. No computador Um até. subsídio de 5 euros. Ok. Eu acho que sim. Sim. Que outro tipo de músicas é que acha que poderia haver? Subsidiadas pelo governo do Dr. Eu Bolsonaro? acho que sim. Não, tem de ser tudo versões brasileiras de músicas do Dr. Wagner. Por exemplo, um musical, tipo Broadway dos Trapalhões. Eu acho que merecia um subsídio. O Dr. Didi, não é? O Dr. Didi a cantar, vestido de velhinha. Certo? Não é? Podia ser. E, por exemplo, o Dr. Didi podia contar aquela história que ele conta sempre, que até primeiro dava a entender que era uma coisa dramática, aquele a contar aquela história. Um neném nos Do braços menino, de sua mãe, um menino, do bebê. um neném nos braços de sua mãe. Então ele falou, mamãe, no céu tem pão, e morreu. Fazer um musical da Broadway com esta história. Era. Mas isso não é Trapalhões, isso é o Dr. Não, Renato Aragão não. a contar uma história. O Dr. Renato Aragão a contar esta história inicialmente e as pessoas pensam, oi, então, pô, não tem O doutor comédia. sabe o nome dos Trapalhões todos, eu sei. O senhor sabe o nome dos Sei. Trapalhões? É o Dr. Didi, o Dr. Dedé, o Dr. Mussum e o Dr. Zaca, o Dr. Zacarias. Ok, muito bem. E eu acho que sim, que mereciam... Não diria se calhar um musical da Broadway, mas um filme tipo Dr. Joker, tipo História da Origem dos Trapalhões. História da origem dos Trapalhões. Como é que eles eram pessoas normais, não é? Realizado Que pelo não- Dr. Fernando Meirelles, é isso? Sim, eram pessoas normais, que não faziam trapalhadas nenhumas. E o que é que aconteceu na vida deles para eles passarem a ser trapalhões? Para começarem a introduzir trapalhadas nas suas vidas. E se calhar foi doença mental. Doença mental pode ser o esquerdismo, não é? O marxismo cultural obrigou homens de família, sérios e com valores e com preocupação, que gostavam de ir à igreja e obrigou-os para terem de vencer na vida, tornarem-se trapalhões e humilharem-se publicamente para fazer rir a esquerda. Está a ver? É uma história muito triste. Era. Sim. Era uma história muito triste mesmo. É. Mas pronto, lá está. Boa arte subsidiada. Sim. Eu gostava disso. Já agora, no seu espetáculo supremacista cultural, também vai falar de arte. Vou. Portanto, No geral. está a haver outra forma porreira de fazer publicidade. Eu fazer assim. um product placement onde ninguém contava. Claro. Ninguém estava à espera disso. Ninguém estava à espera. Infelizmente, como é um tema brasileiro, só os nossos ouvintes brasileiros é que estão a ouvir neste momento. Ah, ok. Portanto, e nós não vamos ao Brasil. Então, mas eles podem vir cá. Eles podem vir cá, sim. Peçam um subsídio. Aprendem tudo o que têm de aprender no seu espetáculo. Podem vir a todos as datas. Sim. E depois podem fazer o espetáculo lá no Brasil. Olha. Passar a mensagem. Assim, Isso também fazer gostava. um franchise. Pode ser. Podemos avançar? Claro. Coisas que devemos evitar. Doutor, que coisa devemos evitar? Devemos evitar ser apanhados nas malhas da corrupção. Então evitar sermos corruptos, é isso? Não. Devemos ser evitados ser apanhados. Só ser apanhados. Podemos corromper, podemos... Calma, eu não sou a favor da corrupção. Estou a dizer é que perante as regras do jogo, às vezes acontece. Claro. E que se a corrupção, pronto, que existe, cair nas mãos certas, e se nessas mãos certas depois fizer evoluir país e investimento, é por uma coisa positiva. Não é? O doutor está a falar exemplo, da perseguição que estão a fazer à doutora Isabel dos Santos, Exatamente. que é uma pessoa que deu muito à economia portuguesa, uma empreendedora... Salvou a par da Troika, salvou praticamente sozinha a economia portuguesa. E o sistema financeiro português. É preciso dizer... Agora que ela está na mão de baixo, é fácil falar mal. Sim, não é fácil apontar. Mas quando ela quase que meteu dinheiro
dinheiro nos bolsos de todos os portugueses, todos, ninguém falou mal dela. E ainda por cima, muita gente diz que ela só chegou onde chegou por ter um pai rico, ou por ser filha de quem é, ou por ter roubado o povo angolano. As pessoas são tão invejosas. É muito mais difícil para uma pessoa que vem de uma família de sucesso ter sucesso, porque as pessoas nunca lhes vão dar o devido crédito. Não. Por exemplo, eu já vi o doutor Miquel Carreira a dizer, e com razão, que para ele é muito mais difícil ter sucesso com o nome que tem, porque as pessoas vão associá-lo sempre ao pai e nunca lhe vão dar o devido mérito pelo trabalho dele. E toda a gente, quando olha para o Dr. Miquel Carreira, se ele se chamasse só David Santos e ele aparecesse do nada, toda a gente ia ficar, uou, era o novo Dr. Ed Sheeran. Pois, e era melhor ainda porque as pessoas não o associavam ao pai. Só como associam ao pai, vão tirar logo 90% do mérito que ele tem. E a doutora Isabel dos Santos é a mesma coisa. Repare, ela chegou onde chegou, apesar de ter o pai que tem, que era um comunista. E ela tornou-se... Que é mais difícil ainda. Ainda é mais difícil. Normalmente as pessoas partem do zero. A doutora Isabel dos Santos partiu do menos 50. Não é fácil. Não é fácil. E agora, o que é que o doutor acha daquela coisa horrível que lhe fizeram, que é o pior que se pode fazer a um ser humano, que é impedirem-na de ir a Fórum de Davos? Primeiro é triste. É verdade que o Fórum de Davos também se tornou conhecido pela intervenção daquele economista esquerdalho. Lembra-se disso? O Dr. Rutger Bregman. Portanto, a partir daqui, aquilo também ficou subvertido. Nota-se que aquelas ideias socialistas estão ali intrometidas em Davos. E, portanto, se calhar até é bom para a doutora Isabel dos Santos não se aproximar daquilo, para não ser contaminada. E para o próprio Fórum de Davos, não é? Quer dizer, eles ficaram surpreendidos como toda a gente ficou. Nunca tinha passado pela cabeça de ninguém que a fortuna da doutora Isabel dos Santos pudesse ter origens ilegais ou duvidosas. Sim. Nunca ninguém tinha pensado isso. Então eles foram apanhados nesta questão de relações públicas. Porque Davos, toda a gente sabe que toda a gente que vai lá há um requisito básico, que é ser extremamente honesto e ter tudo em ordem do ponto de vista da legalidade. Está à entrada. Uma pessoa entra em Davos, quase que fica mais honesto só por partilhar oxigênio com aquelas pessoas. Aliás, as pessoas antes de ir a Davos têm de ir à loja de cidadão, pedir o registro criminal e um parecer do médico de família a dizer se a pessoa é honesta ou não. E a partir daí pode-se entrar em Davos. E mesmo assim, se olharem para a cara da pessoa e tem cara duvidosa, já não deixam entrar. Portanto, é normal que eles não queiram evitar neste momento a doutora Isabel dos Santos porque estão a cair nas calúnias que lhe estão a fazer. A doutora Ana Gomes. A sério, que vergonha. Eu curto bem a doutora Ana Gomes. Porquê? Acho que é uma mulher cheia de coragem, só não curto a cena que ela faz sempre a dizer mal de corrupção. E qual é a parte que gosta então? Gosto da cena, da atitude dela. E gosto das cenas que ela diz. A parte dela ser socialista e de dizer mal da corrupção, acho mal. Porque ela, ok, corrupção é bom, é mau. Mas, às vezes, também não podemos ser demasiado rígidos. Porque o que é uma corrupção, às vezes é apenas um ato de gestão que não foi devidamente legalizado. O que nós temos de fazer é, ao nível da política, criar formas de cenas que hoje são corrupção, deixem de ser. Para os homens de negócios e mulheres de negócios, como a doutora Isabel dos Santos, mulheres de sucesso, não correrem tanto risco de fazerem coisas consideradas ilegais. E depois, se apanham a doutora Isabel dos Santos, podem apanhar qualquer pessoa que tenha dinheiro. Porque se virmos bem como é que surgem as fortunas todas, as fortunas nascem de formas que podemos considerar, segundo a lei, que são ilegais ou eticamente ilegais, mas nascem de um altruísmo de uma pessoa, que é normalmente de homens que se colocam ao lado de políticos que muitas vezes quando estão em início de carreira são muito inseguros e eles dizem, não sei se consigo mexer em todas as áreas da política, e há homens de negócios que dizem, olha, a parte financeira deixa estar comigo, eu vou-lhe tirar esse peso dos ombros. Isso é altruísmo. É altruísmo. E eles, quando dizem, vou-lhe tirar esse peso dos ombros, não precisa de saber a forma como eu faço. O que eu lhe garanto é que a sua economia vai ser pujante. E a partir daí, claro, agora podemos julgar à distância. Mas quando foi para salvar o país, o doutor Burney, não é? Inicialmente, depois os doutores, o doutor Amorim, o doutor Belmiro, todos esses foram atos de altruísmo para com o país. Eles podiam estar a ganhar dinheiro sozinhos numa ilha deserta sem nacionalidade. Ou no Dubai, como a doutora Isabel dos Santos. Por exemplo, podiam estar sozinhos. Eles criavam o seu próprio país, não é? Compravam areia e tudo, criavam uma ilha no meio do Atlântico ou do Pacífico e geravam dinheiro sozinhos. E aqui, não. Dão empregos a pessoas, não é? Mais um ato de solidariedade. Sim. Dão empregos a pessoas. É verdade que, pronto,
podem pagar poucos impostos e etc. Mas isso não interessa nada. Estão a fazer a economia funcionar. Isso é que é o mais importante. Temos de ser tolerantes e não podemos andar, como a doutora Ana Gomes faz, a lançar suspeições por cima de toda a gente, porque depois essas pessoas acabam depois por ter medo de fazer coisas. Pois. Não querem ser acusados de corrupção. E depois há políticos, como o doutor estava a dizer, são inseguros. Ok, estão no emprego deles, estão a ganhar o deles, mas eles sabem, e se eu perco as eleições, o que é que eu vou fazer a seguir? Então vem um homem de negócios com o seu altruísmo e diz, não se preocupe, se o senhor fizer uma política que vá ao encontro dos nossos interesses, pode sempre vir trabalhar connosco. Tem sempre uma base de segurança. Como é óbvio. É tipo, o mundo dos negócios é a segurança social dos políticos. E não podemos dizer que isso é corrupção. Isto é altruísmo. É tipo abrigo. É tipo um abrigo para políticos abandonados pelo eleitorado. É verdade que os políticos podem ser inseguros, mas os políticos também, para serem políticos, têm de ter uma autoestima bastante elevada. E quando têm uma autoestima bastante elevada, acham que tudo aquilo que fazem é correto. E se acham que aquilo que fazem é correto, e se um senhor de negócios muito importante chega ao pé deles e diz eu vejo valor em si para integrar o meu conselho de administração, é porque aquilo que eu faço é bem feito. Agora, se coisas que eu faço são bem feitas, quando eu tiver de fazer políticas que podem implicar essa empresa que vai ser o meu futuro emprego, como é óbvio, não vou prejudicar a minha empresa futura. Óbvio. Que estupidez, mas eu sou burro. Ai. Aliás, só não é corrupto quem não trabalha. Quem não faz nada... É fácil falar quando não se fez nada. É fácil acusar. É muito fácil. Ser honesto é a coisa mais fácil do mundo. Uma pessoa que está em casa e não faz nada está a ser honesta. Claro. Está a cumprir todas as leis. Digo-lhe mais. É muito pior uma pessoa que rouba um clipe de uma empresa e leva para casa para seu uso pessoal. Ou seja, quem é que ganhou aqui? Essa pessoa. Só. Mais nada. Sim, à custa do economato. Exatamente. Quem é que ficou prejudicado? A empresa, que vai ter de gastar dinheiro em economato. Do que aquela pessoa que eventualmente roubou ou obteve a sua fortuna de forma ilegal, mas gerou empregos. Ou seja, teve uma aquisição pessoal, é verdade, teve um ganho pessoal, mas conseguiu pingar alguma coisa para outras pessoas. Pois, doutor, isso é excelente. E ainda por cima fala-se que a doutora Isabel dos Santos e o pai dela, o doutor José Eduardo dos Santos, roubaram o povo angolano. Não roubaram o povo angolano. O que é que o povo angolano tinha também? O povo angolano, o que fez foi pagou ao doutor José Eduardo dos Santos para ele não ser comunista. Porque se ele fosse rico e tivesse uma boa fortuna em bancos da Suíça, ele ia ter outra sensibilidade em relação aos interesses económicos do povo angolano. Óbvio. Porque se o impedissem de ser rico, ele, então vou ser comunista e ninguém vai ser rico. Então ele, ok, vamos fazer dele um capitalista. Ele tornou-se capitalista, criou uma filha liberal e capitalista e fez com que Angola se tornasse o país mais pujante de África, é quase dono de Portugal neste momento, em nome do capitalismo. Isto não é corrupção. Isto não é corrupção. É bom. Os angolanos perderam dinheiro, mas não, eles investiram num presidente capitalista. Correto. E seria uma corrupção até moral superior. Que é, se o Dr. José Eduardo dos Santos se tornasse mesmo comunista, de facto, a sua filha tornava-se uma espécie de doutora Isabel dos Santos Mortágua, em que ia começar a defender igualdade para todos os angolanos. Ui, ninguém tem dinheiro, vamos matar todos os ricos. Como se fazem, não é? Ia fazer uma guerrilha para o Zimbábue para matar fazendeiros e coisas assim. Não podia acontecer. De repente tivemos uma senhora que tem muitos seguidores no Instagram, é muito bonita, faz... Aparece com a doutora Kim Kardashian em fotografias. Lá está. Não é positivo isto. Não é uma história... Acaba por ser uma história de overcoming. É positivo até agora. Até agora que estão a destruir a reputação dela. Como é que ela agora vai conseguir ser influencer? É a doutora Beyoncé das finanças. Não tenha dúvidas disso. E, portanto, devemos defender quem fez bem por nós, em vez de estar agora a atacar, é fácil. Sabe? Agora atacar é muito fácil. E é feio. Inveja. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação cultural é que tem para esta semana? Eu sugiro ver o programa da doutora Cristina Ferreira. Então, mas quem está a ver esse programa não está a trabalhar, doutor. Não vamos trabalhar de manhã para ficar a ver isso? Ouça, se há coisa que as operadoras deste país fizeram e bem pela produtividade... A doutora Isabel dos Santos, em concreto? Por exemplo, foi a doutora Isabel dos Santos, ela própria. A ideia é dela. Sim. Ela entrou na administração da NOS e disse: meus amigos, eu não quero que as pessoas estejam a ver televisão durante o dia. O que vocês vão fazer é, metam no comando um botão onde diz aquilo que deu durante o dia da televisão, vou pôr para trás à noite, depois de vir do trabalho. Ela que criou isso. Sozinha. Sim. Não criou. Mandou alguém criar. Ela chegou lá e disse... Ela criou a ideia, que é o mais importante. É muito mais importante do que criar. Cientistas, investiguem, inventem façam esta isto. cena que eu tive.
Tipo, E sim, e há pessoas que passam a semana inteira no escritório e ela diz, isto não é só para o dia, atenção, não é voltar atrás, não chega à noite, ver só do dia, não. Pode ver até 7 dias antes, porque as pessoas às vezes têm muito trabalho para fazer. as pessoas têm um fim de semana para ver tudo o que deu durante a semana. Por exemplo, Um binge-watching de toda a programação da dos SIC, programas por exemplo. todos da manhã. Tudo. Todos os canais, sim. Tudo. Não há desculpas neste momento. Não há desculpas. E então, eu sugiro ver o programa da doutora Cristina Ferreira à noite, como é óbvio, depois de virem do trabalho, porque é um programa muito giro onde ela humilha a ministra. Pois, ela fez uma cena. Podemos ouvir. Então, ponha lá isso. Posso brincar consigo? Pois, porque esses dentinhos não estão muito alinhados. Isto é a falta de apoio de dentistas no Serviço Nacional de Saúde, não é? Já viu, doutor? Que humilhação completa. Então, esses dentinhos. Hã? O Serviço Nacional de Saúde não tratou desses dentinhos horríveis, pois não? Porque isto é uma golpada política genial. A doutora Cristina Ferreira, que vai ser Presidente da República. Aliás, foi uma ideia que o doutor lhe deu. O vídeo está no YouTube, no canal do doutor. O doutor a dar a ideia, neste caso foi de ser Primeira-Dama, do doutor Marcelo, a doutora Cristina Ferreira. Mas ela aproveitou e disse, não, Primeira-Dama, porque não Presidente. Acho que foi aí que o doutor plantou o bichinho dentro Sim. dela, da cena da política. E Eu então- plantei a minha semente dentro da doutora Cristina Ferreira. Sim. Foi isso. A Foi. semente da política. Certo. Ok. É preciso Não, foi esclarecer. isso, claro. Sim, ok. E então, ela ficou com esse bichinho e agora recebe lá os políticos todos e tem este move alfa, que é humilhar, mandar aí uma boca para deixar a ministra autoconsciente do problema dela, de dentes. Ela, a partir daí, não se consegue rir sem meter a mão à frente da boca, Sim, não é? sim. Ou então ri-se como aquelas pessoas, sabe, que me tapam os dentes com a Sim. boca. Sim. Sabe? Body shaming completo, ao mesmo tempo que faz uma crítica ao Serviço Nacional de Saúde e que faz o product placement do seguro de saúde à qual ela faz publicidade e que cobre dentistas. A doutora Cristina Ferreira ali Não, a está doutora em Cristina grande. Ferreira Tá tem em ali grande. uma plataforma. O doutor não é? acha que ela não devia fazer body shaming a todos os políticos que vão lá? Eu acho que sim. Por exemplo, o doutor António Costa, e essa barriguinha, não é? Sim, sim. Isso é de quem não viveu devidamente o socialismo. Sim. Se fosse mesmo socialista, andava a passar fome, como na Coreia do Norte. Não E é? não só, depois virava-se para o seu assistente, não é? Para o Doutor ministro Cláudio adjunto, o Ramos. doutor Cláudio Ramos, O chefe da Casa Civil. o chefe da Casa Civil, e dizia, está a ver, se tivesse um trabalho como o doutor Cláudio Ramos, ele que é magro, mas já fez uma lipoaspiração da barriga. E o doutor António Costa está à espera de quê? Fazer lipoaspiração no Serviço Nacional de Saúde. Esteja quieto. Está aqui uma clínica que eu conheço, que também faz publicidade em patrocina, que eles fazem isso. E que não é abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde. Está a ver? A doutora Cristina Ferreira é uma liberal autêntica. Ou então ela virar-se para o doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Porque ele vai lá em tronco nu, não é? Sim, sempre. Sempre. O doutor Marcelo, ele tem o programa é filmado em casa da doutora Cristina Ferreira. E Ela ele- que tem ele cama, põe-se ela logo à mora lá. vontade. Ele, quando vai em casa de uma pessoa amiga dele, ele tira logo a camisola. Sim, e pergunta sim. onde é que é a banheira para eu mandar um mergulho. É a cena do doutor Marcelo. E então, doutor Marcelo, esses mamilozinhos estão um bocado desalinhados, não é? Exato. Estão fartos de aparecer na televisão, querem fugir para as costas. Tipo, cenas assim que a doutora Cristina Ferreira pode fazer. Sim, sim. Não é? O doutor Marcelo, e essas pálpebras, né? Tem umas papadas. É. E, portanto, temos de alinhar isso. É ali um move alfa de humilhar um adversário. A doutora potencial Cristina Ferreira adversário. pegava logo numa caneta de feltro, não é? Uma Molan, Sim. e começava a- tracejava. Pronto, ela própria fazia o desenho Pô. daquilo que as pessoas têm de corrigir. Sim. Não tipo, a marcador. A marcador logo. Sim, claro, podia fazer E isso. podia encaminhá-las diretamente para a clínica que a patrocinava. Claro, ou no caso, por exemplo, da ministra, da doutora Marta Temido, não é? Sim. Se o doutor Cláudio Ramos tivesse um curso de medicina dentária, já lhe metia logo um aparelho lá, na hora. Ou então partilhe logo ali os dentes para fazer a reconstrução. Ok, desculpe lá, senhora ministra, eu não posso ver assuntos assim. Desculpe lá, é para o seu bem, isso é uma vergonha. Não é? O senhor estava a imitar o Dr. Cláudio Ramos? Não, estava a imitar o engenheiro Sócrates a Ah, imitar pois. o doutor Cláudio Ramos. Pareceu-me isso. Sim. Sim, sim. Porque o doutor Cláudio Ramos, quando for para a política, ele vai ter de inventar uma persona. Não é? Ah, Ele vai sim. ser tipo o animal feroz. Ele, neste momento, é o animal feroz da tertúlia da SIC Caras, não é? Tertúlia cor-de-rosa. Como é que Sim. se chama aquilo? É o programa- passadeira vermelha. Passadeira vermelha, sim. Ele, neste momento, é o animal feroz lá.
Já viu ele a reclamar com o ar-condicionado? Sim. Ele, quando chegar a chefe da Casa Civil, ou eventualmente a ministro da Administração Interna, ele vai ter de se inspirar em alguém. Nós temos o engenheiro Sócrates, pode ser um bom modelo para o Dr. Cláudio Ramos. Todo assanhado ali. Sempre. Chega ao pé do ouvido do Dr. Cláudio Ramos, vem um jornalista. E ele logo... Pois, porque ele é tipo o sidekick da doutora Cristina Ferreira. A doutora Cristina Ferreira tem de manter a cena dela. Quando é para dizer mal dos dentes das outras pessoas, é uma postura passiva-agressiva. Posso brincar consigo? Pau! Não pode ser agressivo. Sim. Então precisa do Dr. Cláudio Ramos para fazer o trabalho sujo. Por isso ele vai ser o novo engenheiro Sócrates. Pode ser, então. Sim. Por mim está Então vejam. Porque estamos a falar de um programa político, talvez de maior contributo para o liberalismo em Portugal. Exatamente. Até pela forma como obriga as pessoas de idade a investirem a reforma delas em meios mais rentáveis, como telefonemas e assim. Isso mesmo. Sabe o que é cultura? Isto foi uma recomendação cultural que o doutor fez, ver o programa da doutora Cristina. Onde vai haver cultura também vai ser no espetáculo supremacista cultural, não é, doutor? Olha, e sabe uma coisa? Curiosamente, o espetáculo supremacista cultural é o patrocinador deste podcast esta semana. Coincidência, já há muito tempo que não fazemos patrocínios, nem parecia que estávamos a fazer publicidade a isso. Ao espetáculo supremacista cultural. Eles até mandaram aqui um texto, eu vou ler, e eles pediram para meter com ênfase. Eles? Hã? Eles, as pessoas da as produção pessoas da produção, da organização. Sim, não sei, nem sei quem são. A empresa que está por trás disso, ok. E eles dizem, caros contribuintes e cidadãos, conhecem alguém das Caldas da Rainha? Conhecem alguém da cidade de Coimbra? Então, liguem a essas pessoas e digam que o doutor jovem conservador de direita vai estar nessas cidades. Caldas da Rainha, dia 8 de fevereiro e Coimbra, dia 18 de fevereiro. Se eu não soubesse que está a ser um sucesso, eu diria que essas pessoas dessa organização estão muito desesperadas, doutor. Porquê? Então, porque é um apelo assim... Pareceu-lhe desesperado? Pareceu. Acho que elas deviam conter-se demasiado. Então se calhar foi o meu tom. Estão demasiado preocupadas. Se calhar foi o tom. Se calhar foi então o tom. Foi. Sim. Então, tudo bem. Olha, não sei se vão conseguir, mas... Não sejam estúpidas, vão. Sim. Tentem pelo menos, porque não sei se vão conseguir. Não é? Dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro. Não é? Ou então, se fosse o engenheiro só... Bom, sabe que nas Caldas, dia 8 de fevereiro, vai estar o doutor jovem conservador de direita. No espetáculo supremacista cultural. Dia 18 de fevereiro vai estar em Coimbra. Obrigado, doutor Luís Franco Bastos. Isto é o Dr. Luís Franco Bastos a imitar o Dr. José Sócrates? Não, é... Ou é o Dr. José Sócrates a imitar o Dr. Luís Franco Bastos a imitar o Dr. José Sócrates? Eu acho que é o Dr. Luís Franco Bastos, o Dr. Luís Franco Bastos a imitar o doutor, a imitar o engenheiro Sócrates. Perfeito. Bom, muito bom. Excelente imitação. Pronto. Tá? Jovem conservador de direita.